Então vamos continuar estudando aqui modos de convergência com mais uma noção de convergência bastante importante em probabilidade. Então esse aqui é a convergência, é o modo de convergência chamado convergência em probabilidade. Então vamos estudar esse conceito. Vamos discutir a relação entre esse modo de convergência e o modo de convergência em distribuição, que a gente estudou nos vídeos anteriores, nos 2 vídeos anteriores. Vamos ver aqui um resultado importante chamado desigualdade de Chebyshev, que é uma ferramenta útil para verificar essa noção de convergência, quando a gente precisa verificar determinada sequência converge em probabilidade. Algumas vezes essas desigualdades aqui ajudam bastante. Desigualdade de Chebyshev e desigualdade de Markov. Como uma aplicação, a gente vai ver alguns casos simples de lei dos grandes números, chamadas leis fracas dos grandes números. A lei dos grandes números é um tópico ainda a ser estudado. Então, alguns exemplos, exercícios, e vocês podem complementar, como sempre, o estudo dessas aulas com as referências indicadas. Então, convergência em probabilidade. Então, sejam x e uma sequência, x1, x2, etc. Tem uma variável aleatória x e uma sequência de variáveis aleatórias, x1, x2, etc. Então, variáveis aleatórias no mesmo espaço de probabilidade. Então, aqui, nesse caso, é importante que todas as variáveis estejam definidas no mesmo espaço de probabilidade. Lembrem-se que na noção anterior que a gente estudou, convergência em distribuição, isso não é preciso. As variáveis aleatórias podem estar definidas em espaços de probabilidade diferentes, simplesmente porque você vai estudar a convergência das funções de distribuição. Então a gente diz que xn converge em probabilidade para a variável x, a sequência de variáveis aleatórias xn converge em probabilidade para a variável aleatória x. E aí a gente denota isso assim, né? Xn converge, faltou aqui esse P em cima da seta. Seta naturalmente indica convergência. Então só a seta indica que xn converge para a variável x. O P em cima indica a noção de convergência. Xn converge para x em probabilidade. Assim como a gente teve no vídeo anterior, que a gente estudou convergência em distribuição, a gente indica assim para o D em cima para indicar convergência em distribuição. Então a sequência xn converge em probabilidade para x, se por definição, para todo epsilon positivo, vale esse limite aqui. O limite quando n tende ao infinito da probabilidade do módulo da diferença entre xn e x ser maior que epsilon, esse limite é zero. Tá? Então isso está dizendo que os termos da sequência xn estão se aproximando arbitrariamente da variável x, né? Só que nesse contexto aqui, nesse sentido dessa aproximação em probabilidade. E aí esse limite tende a zero. Então isso aqui por complementar, né? Uma operação por complementar, é simples observar que isso equivale a essa outra relação. Então essas duas relações, essas duas proposições são equivalentes. Para todo epsilon esse limite aqui converge para zero, então por complementar, para todo epsilon esse outro limite converge para 1. Esse evento é o complementar desse. Então se xn converge em probabilidade para x, então a gente diz que x é o limite em probabilidade da sequência xn. E aí a gente costuma denotar assim: x é o limite em probabilidade da sequência xn. Às vezes você pode indicar esse p do lado também, tá? Mas percebam que é um limite, uma noção específica aqui relacionada à convergência em probabilidade. Então uma pergunta que pode ser feita naturalmente é se quando esse limite aqui existe, se ele é único, né? Isso é uma coisa sempre importante. Então é o conteúdo desse teorema que trata da unicidade do limite em probabilidade. Então o limite em probabilidade de uma sequência x1, x2, etc., quando ele existe, é único. Só que único no sentido aqui específico, no sentido quase certamente. Isto é,
se xn converge para x em probabilidade, e a mesma sequência xn converge para uma variável y também em probabilidade, então as duas variáveis são iguais quase certamente, tá? Essa abreviação aqui significa isso, quase certamente. Agora, o que significa dizer isso? Significa que o evento onde ocorre o oposto, qual é o oposto delas serem iguais? O oposto delas serem diferentes. Então, o evento onde elas são diferentes tem probabilidade zero. Ou você pode dizer também que o evento onde elas são iguais tem probabilidade 1. Mas geralmente é melhor trabalhar com o complementar da probabilidade sendo zero. Então, estritamente, as duas variáveis não são iguais, mas os pontos do espaço amostral onde as duas são iguais, do ponto de vista probabilístico, isso forma um conjunto de probabilidade nula, tá? Esse ele é probabilisticamente desprezível. Então, elas são iguais quase certamente, e significa dizer que esse limite, quando existe, ele é único quase certamente. Então, vamos provar isso. Bom, como isso eu vou calcular essa probabilidade, vou verificar que ela vale zero. Então, naturalmente, como é uma probabilidade, é sempre maior ou igual a zero. Agora, a probabilidade de x ser diferente de y é a mesma probabilidade da diferença x menos y ser diferente de zero, que também é a probabilidade do módulo de x menos y ser maior que zero. Agora, esse evento pode ser escrito como a união desses eventos aqui. Então, se x menos y em modo é positivo, então para um n suficientemente grande, quer dizer que a diferença é maior que 1 sobre n, tá? Então, significa que se o ponto está nesse evento, então ele vai estar nessa união. Reciprocamente, se ele está nessa união, então quer dizer que para algum valor de n, essa diferença é maior que n. Isso automaticamente implica que o módulo da diferença x menos y é positivo. Então, se vocês quiserem detalhem a relação, né, de igualdade entre esses dois eventos. O evento módulo de x menos y positivo é igual à união do evento módulo de x menos y maior que 1. Agora, essa união não necessariamente é uma união disjunta, então eu não posso dizer que essa probabilidade dessa união é a soma das probabilidades, mas eu posso usar a sigma subaditividade. Então, essa probabilidade dessa união é menor que ou igual à soma dessas probabilidades. Então, a probabilidade que a gente quer calcular é menor que ou igual a essa série aqui. Mas vamos verificar que, na verdade, cada um desses termos aqui vai ser zero, tá? A gente vai verificar que, na verdade, elas são iguais, então, na verdade, cada uma dessas probabilidades vai ser zero. Bom, então, para cada n maior ou igual a 1, a gente tem o seguinte. Então, eu vou pegar cada um desses termos aqui. A probabilidade de x menos y ser maior que 1 sobre n, somando e subtraindo aqui os termos da sequência, xk, só mudei o índice porque já estava usando o n aqui, mas estou pegando os termos da sequência. Então, dentro aqui do módulo, eu somei e subtraí xk. Então, isso naturalmente não vai alterar nada. Agora, essa probabilidade vai ser menor que ou igual a essa soma. Então, por quê? Vamos verificar aqui. Então, primeiramente, pela desigualdade triangular, a gente tem esse módulo, pela desigualdade triangular, é menor que ou igual à soma desses módulos. Então, esse módulo aqui é menor que ou igual a esse daqui. E eu tenho também essa desigualdade. Então, se eu estou com um ponto no evento, módulo de x menos k mais xk menos y maior que 1 sobre n, então quer dizer o quê? Que vale essa desigualdade aqui, tá? Então, se vale essa desigualdade, o que acontece? Cada uma dessas parcelas pelo menos uma dessas parcelas é maior ou igual que a metade do que está aqui. Então, é isso que eu estou escrevendo. Ó. Esse evento está contido na união desses dois. O que é esse primeiro evento? Esse primeiro evento é o módulo de xk menos x maior que ou igual a 1 sobre 2n, que é a metade de 1 sobre n. Esse outro evento é módulo de xk menos y é maior que 1 sobre 2n. Então, se acontece isso aqui, ou seja, se eu estou com um ponto amostral nesse evento, significa que vale essa desigualdade.
Então, uma dessas desigualdades aqui vai valer. Por quê? Uma delas vai valer. Porque se as duas se valer o oposto simultaneamente, se valer isso daqui, ó, simultaneamente, módulo de x menos x, módulo xk menos x menor que ou igual a 1 sobre 2n, e módulo de xk menos y menor ou igual a 1 sobre n, quando você somar, vai dar menor que ou igual a 1 sobre n, não maior que 1 sobre n, tá? Então, isso significa que a ocorrência desse evento implica a ocorrência de um desses dois. Você não pode dizer que vai ser igual, mas que esse evento está contido nesse, ok? Então, se esse evento está contido na união desses dois, a probabilidade desse evento é menor que ou igual à soma das probabilidades desses dois eventos, certo? Então, foi isso que eu usei aqui, ó, a probabilidade desse evento menor que ou igual à soma das probabilidades desses dois eventos. Então, vocês podem aí nos estudos, nas anotações, detalharem as relações aqui entre os eventos se quiserem. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que essa probabilidade é menor que ou igual a essa soma dessas duas. Agora, eu vou usar a hipótese que eu tenho aqui, que é as duas sequências, quer dizer, a sequência converge em probabilidade para essas duas variáveis. Então, vou usar a definição com o epsilon sendo 1 sobre 2n e 1 sobre 2n, tá? Então, aqui eu vou fazer o limite quando k tende ao infinito, porque eu estou pegando os termos da sequência aqui, o índice k. O n está fixado. Então, probabilidade do módulo de x menos y ser maior que 1 sobre n, isso aqui não envolve nada do k, então essa probabilidade é igual a esse limite. E esse limite, usando essa desigualdade, eu vou ter que esse limite é menor que ou igual à soma desses dois limites. Como a sequência xk converge para x em probabilidade, pegando a definição aqui, isso aqui sendo o epsilon, então esse limite é zero, tá? Do mesmo jeito, como por hipótese a sequência converge para y em probabilidade, usando a definição, tomando isso aqui como epsilon, então isso aqui é zero. Então, quando eu faço esse limite, isso aqui vai dar zero. Só que isso aqui não depende do k, que é onde eu estou fazendo o limite tender a zero, e naturalmente isso aqui é maior ou igual a zero, então significa que esse número aqui é zero, tá? Então a probabilidade do módulo de x menos y ser maior que 1 sobre n é zero para todo n. E é exatamente o que eu falei, que a gente ia provar que essas probabilidades aqui são zero. Então, na verdade, nesse somatório você está somando zero. Então, a somatória toda vale zero. Então, significa dizer que a probabilidade de x ser diferente de y é zero. Assim, a probabilidade de x ser diferente de y é zero, ou seja, x é igual a y quase certamente. Tá? Então, a unicidade, ela vale a unicidade do limite, mas com esse detalhe, que é uma unicidade no sentido quase certamente. Tá? Bom, próximo teorema. Se eu tenho que xn converge em probabilidade para x, então xn converge em distribuição também. Então, nos dois vídeos anteriores, a gente estudou essa noção de convergência. Agora aqui, a gente está estudando uma outra noção de convergência. O que esse teorema está dizendo? Que essa noção de convergência em distribuição, em probabilidade, ela é mais forte do que a noção de convergência em distribuição, no sentido que se vale a convergência em probabilidade, então vale também a convergência em distribuição, que em geral não vale a recíproca, tá? Então, vamos provar esse teorema, que essa relação é importante. Então, eu vou querer provar que xn converge em distribuição para x. Então, eu vou pegar um ponto de continuidade da função de distribuição da variável x e mostrar que a sequência das funções de distribuição nesse ponto das variáveis xn converge para a função de distribuição da variável x nesse ponto. É a definição de convergência em distribuição. Então, a gente vai provar isso aqui, ó. Sequência das funções de distribuição das xn converge para a função de distribuição, né, da x no ponto x, que é um ponto de continuidade da função de distribuição da x. Agora, dado um epsilon arbitrariamente, a gente vai ter essas relações aqui entre eventos. Bom, claro que o evento módulo de xn menos x ser maior que epsilon, se o módulo é maior que um número, então ou esse número é maior,
Se o módulo de um outro número, se o módulo de um determinado número é maior que um certo valor, ou esse número é maior que esse valor, ou ele é menor, quando é um negativo, ele é menor que menos o valor. Então é isso que está aqui. Então o evento, o módulo de xn menos x ser maior que epsilon, é igual à união desses dois eventos. Esses dois eventos são disjuntos. Então quer dizer isso, se isso aqui ocorre, ou isso aqui ocorre. E não pode ocorrer as duas coisas simultaneamente. Tá? E vice-versa, se ocorre um desses dois eventos, então vai ocorrer esse evento aqui. Então isso aqui é uma relação simples envolvendo o módulo, não precisa muito detalhe. Então tem essa relação. Agora a gente tem também essas relações aqui que são um pouco mais delicadas. Então eu vou provar que esse evento aqui, o evento onde a x é menor que o x menos epsilon, ele está contido na união desses dois eventos. Então, ele está contido, quer dizer o quê? Se eu pego um ponto nesse evento, quer dizer que esse ponto ou está nesse evento, xn menor que ou igual a x, ou está nesse outro evento, módulo de xn menos x maior que epsilon. Então, a gente vai provar isso, né? Pegar um ponto aqui e mostrar que ele está num desses dois. Só que essa união não necessariamente é disjunta. Então, seja ômega um ponto no evento x menor que ou igual a x menos epsilon, então quer dizer que x de ômega é menor que x menos epsilon. E aí, multiplicando aqui por menos, então eu vou ter menos x de ômega maior que ou igual menos x mais epsilon. Multiplicando aqui, vai acontecer isso. Inverte a desigualdade e troca os sinais aqui. Então, se o ômega estiver nesse evento, veja que esse evento é um desses dois da união. Então, se eu pegar um ômega que está nesse evento, então acabou, não tem o que fazer. Ele já está aqui, então já está na união. Então, já vale essa relação que eu chamei de asterisco. Então, suponha que não. Suponha que o ômega não vai estar nesse evento. Não? Então, se não, então quer dizer o quê? O ômega não pertence a esse evento, quer dizer que xn de ômega é maior que x. Então, se não, né, se ele não está nesse evento, então a gente vai ter xn de ômega maior que x. Daí a gente vai ter essa relação aqui, ó. Xn de ômega menos x de ômega é maior que ou igual a x de ômega, xn de ômega menos x menos epsilon mais x. Por quê? De onde vem isso? Vem daqui, dessa relação. Menos x de ômega é maior que ou igual menos x mais epsilon, tá? Então, só fiz substituir aqui, isso aqui, por essa relação. Então, essa diferença xn de ômega menos x de ômega é maior que ou igual xn de ômega menos x mais epsilon. E isso aqui vai dar maior que epsilon, por quê? Porque eu estou nessa hipótese. Se não vale isso daqui, então xn de ômega é maior que x. Então, essa parcela é maior que x. Então, quando eu somar aqui, vai ficar x menos x vai dar epsilon. Então, significa que essa diferença aqui, xn de ômega menos x de ômega, é estritamente maior que epsilon. Então, quer dizer que está nesse evento aqui, que esse evento é a união desses dois, ó, porque esse evento aqui é exatamente esse, tá ok? Então, o que a gente provou foi isso daqui, que sob essa condição, se o ômega não está nesse outro evento aqui, quer dizer que ele vai, se não está nesse evento, quer dizer que ele vai estar nesse outro, tá? Então, eu tenho essa inclusão desses eventos, agora aplicando probabilidade, usando a monotonicidade e a subaditividade, eu vou ter isso daqui, a probabilidade desse evento probabilidade desse evento é menor que ou igual à soma das probabilidades de cada um desses eventos, foi o que eu usei. E aqui eu só escrevi dessa forma, jogando essa parcela para o outro lado. Então vai ficar a probabilidade de x ser menor que ou igual a x menos epsilon, menos a probabilidade do módulo de xn menos x ser maior que epsilon, é menor que ou igual a essa probabilidade. Bom, esse mesmo argumento que foi feito aqui, ele é repetido para verificar essa outra relação aqui. Então, eu não vou repetir, vocês podem tentar fazer como exercício. Então, analogamente, verifique como exercício que o evento x índice n menor que ou igual a x está contido na união desses dois eventos. Então, quer dizer, se você pega um ponto aqui, esse ponto ou está nesse evento ou está nesse outro, tá? Não necessariamente eles são disjuntos.
Então, o raciocínio é análogo ao que foi feito aqui. Então, eu não vou repetir, vocês entendam isso como um exercício. E aí, tendo essa relação, essa inclusão entre esses eventos, agora é só aplicar a probabilidade. Do mesmo jeito, eu vou ter que a probabilidade de xn ser menor que ou igual a x é menor que ou igual a probabilidade de x ser menor que ou igual a x mais epsilon, mais a probabilidade do módulo de xn menos x ser maior que epsilon. Então, eu vou juntar essas duas desigualdades aqui para chegar onde eu quero. Então, lembrem-se que eu tenho o quê? Minha hipótese é de que a sequência das variáveis converge em probabilidade e eu vou ter que provar que ela converge também em distribuição. Então, esse x é um ponto de continuidade da função de distribuição da variável x e aí eu vou ter que provar esse limite aqui. Bom, então portanto, para cada epsilon positivo e cada n inteiro não negativo, a gente tem aqui essa desigualdade. Então, eu reescrevi ela aqui. Probabilidade de x ser menor que ou igual a x menos epsilon, menos probabilidade do módulo de xn menos x ser maior que epsilon, é menor que ou igual a essa probabilidade aqui, tá? Essa daqui, ó. Probabilidade de xn ser menor que ou igual a x, só que por sua vez, essa probabilidade é menor que ou igual a soma dessas duas. Então, isso aqui é menor que ou igual a essa probabilidade, essa soma dessas probabilidades. Bom, aí agora eu tenho essas desigualdades, eu vou fazer o n tender ao infinito. Então, fazendo o n tender ao infinito para todo epsilon, então a gente vai ter, aqui não depende de n, aqui depende, aqui não depende, aqui depende, tá? Só que pela hipótese de convergência em probabilidade, essa probabilidade aqui vai para zero, porque a sequência xn converge para a variável x em probabilidade, tá? Essa outra sequência aqui também vai para zero, pela mesma razão, converge em probabilidade. O que eu não sei, aqui não depende de n nem aqui, só que eu não sei nada sobre a convergência dessa sequência aqui. Então, a sequência numérica eu não sei nada sobre a convergência, de fato eu vou provar que ela converge. Então, como eu não sei nada, o que eu posso afirmar fazendo esses limites, entender esses limites que eu mencionei, o que eu posso afirmar é que esse valor, probabilidade de x ser menor que ou igual a x menos epsilon, é menor que ou igual o limite inferior da probabilidade de xn ser menor que ou igual a x. O lim_inf é sempre menor que ou igual ao lim_sup, então essa relação aqui é válida em qualquer contexto. Então, esse lim_inf é menor que ou igual a esse lim_sup. E por essa outra relação aqui, esse lim_sup é menor que ou igual a essa probabilidade. Então, conclusão aqui, eu tenho que esse valor é menor que ou igual a esse lim_inf, que é menor que ou igual ao lim_sup, que é menor que ou igual a esse outro valor. Então, eu tenho essa sequência de desigualdades aqui, tá? Só que isso daqui, por definição, é a função de distribuição da variável x no ponto x menos epsilon. E esse outro valor é a função de distribuição da variável x no ponto x mais epsilon. Então, essa f índice x menos epsilon, menor que ou igual a esse lim_inf, menor que ou igual a esse lim_sup, menor que ou igual a esse valor aqui. Essas probabilidades é o lim_inf da fxn e aqui é o lim_sup. Então, agora é só fazer epsilon tendendo para zero, porque essa relação aqui vale para todo o epsilon. Então, fazer epsilon tendendo para zero, o que vai acontecer? Eu estou com um ponto de x, é um ponto de continuidade dessa função. Então, fazendo epsilon tender para zero, isso aqui vai tender para o valor da função no ponto x, e esse aqui também, tá? Então, quando eu fizer epsilon tender para zero, aqui não depende nada de epsilon, aqui vai dar os mesmos valores, e o que vai acontecer é que vai espremer o lim_inf e o lim_inf no mesmo valor, então eles vão ter que ser iguais. Então, é isso daqui. A f índice x no ponto x é menor que ou igual ao lim_inf, que é menor que ou igual ao lim_sup, que é menor que ou igual ao mesmo valor. Então, como é o mesmo valor, significa que o lim_inf é igual ao lim_sup, portanto, a sequência fxn converge para esse valor aqui. Então, logo, esse limite existe e vale essa relação, tá? Percebam que eu não tinha essa informação da convergência desse limite, é um fato que foi verificado. Como que foi verificado? Verificando a igualdade entre o lim_inf e o lim_sup, e a igualdade aqui é igual a esse valor. Então, essa sequência aqui converge para o valor da função de distribuição no ponto x, e era isso que a gente queria provar. A gente queria provar isso daqui
para provar a convergência em distribuição xn para x. Então, convergência em probabilidade implica convergência em distribuição. Então, a noção de convergência em distribuição ela é mais fraca do que a noção de convergência em probabilidade. Geralmente é mais fácil você obter sequências convergindo em distribuição do que sequências convergindo em probabilidade. Então, uma passagem daqui para cá, geralmente você precisa de mais hipóteses. Então, eu vou deixar aqui como exercício, vocês verificarem exatamente que a recíproca não vale em geral. Então, a recíproca desse resultado, em geral, não vale. Então, se converge em distribuição, não necessariamente vai convergir em probabilidade. Então, alguns exemplos para vocês verificarem isso aqui como exercício. Então, sejam x e y. Esse exercício já apareceu. Já apareceu na parte de convergência em distribuição, onde eu pedi exatamente para vocês verificarem isso daqui. X e y, variáveis aleatórias independentes, probabilidade de x ser igual a 0 igual a probabilidade de x ser igual a 1, igual a probabilidade de x ser igual a y ser 0, y ser 1 igual a meio. Eu defino essa sequência, xn como sendo y para todo n. Então, a verificação de que xn converge em distribuição para x é trivial. Agora, ela não vai convergir em probabilidade, por quê? Aí eu peço para vocês provarem essa relação aqui, ó. Então, prove que esse limite, quando n tende a zero, de xn menos x ser maior que epsilon, isso é zero quando você pega um epsilon maior que meio, e é meio quando vocês pegam um epsilon entre 0 e 1. É zero quando vocês pegam um epsilon maior que 1, e é meio quando vocês pegam qualquer valor de epsilon entre 0 e 1. Então, por exemplo, pegue epsilon igual a meio. Então, nesse caso, esse limite aqui vai dar meio, tá? Isso já é suficiente para garantir que a convergência em probabilidade não é válida, tá? Portanto, a sequência xn não converge em probabilidade para a variável x. Ela converge em distribuição, mas não converge em probabilidade. Então, o primeiro exemplo que mostra que a recíproca não vale em geral é esse aqui. O próximo exercício também é um exemplo. Então, sejam x, x1, x2, variáveis aleatórias i e d, com distribuição normal, média zero e parâmetro variância meio. Então, vale a convergência em distribuição. Então, eu peço para vocês justificarem. Isso daqui é trivial, essa justificação, essa justificativa. Então, a sequência xn converge em distribuição para a variável x. Agora eu peço para vocês provarem o seguinte: prove para cada n maior ou igual a 1, essa diferença xn menos x tem distribuição normal, média 0, variância 1. Tá? Essa diferença aqui é normal 0, 1. Então, lembre-se que as variáveis são independentes. Aqui, x, x1, etc. são variáveis aleatórias independentes. E para todo epsilon vale essa relação. A probabilidade de xn menos x em módulo ser maior que epsilon é dada por essa expressão aqui. E essa expressão aqui é positiva, tá? Essa integral aqui é um número que vai ser positivo, né? Só seria 0 se fosse igual a 1, mas não vai ser. Então, esse número aqui é positivo e também não depende do n. Então, não depende do n, significa então que se fizer o limite aqui e entender o infinito, isso aqui não vai dar 0 nunca, vai dar esse número sempre, esse valor, para cada epsilon. E aí a conclusão é que a sequência xn não converge em probabilidade para x, tá? Mais um exemplo, também como exercício. Então, sejam x1, xn, variáveis aleatórias i e d, independentes identicamente distribuídas, com distribuição, nesse caso, exponencial, parâmetro 1. Então, defina essa sequência aqui. Yn é quem? É x índice n sobre o logaritmo de n. Para n1, não, porque dá 0 aqui, né? Melhor para 2 em diante. Isso não interfere, mas... não posso colocar n igual a 1 porque eu fico log de 0. x1 sobre log de 0. Então, mas isso não interfere no resultado. Então, a sequência xn, a sequência yn é xn sobre log de n maior ou igual a 2, tá? Então, prove que essa sequência converge em probabilidade, tá? Aqui é só para provar que ela converge em probabilidade, não é contra-exemplo, é só para um exemplo para verificar. Então, essa aqui vocês usam a definição de convergência em probabilidade para verificar isso daqui.
Bom, então a gente viu que convergência em distribuição implica... Não, convergência em probabilidade implica convergência em distribuição. A recíproca em geral não é verdadeira, vimos alguns exemplos, mas há situações em que a recíproca é verdadeira. Isso quer dizer, se você tem a convergência em distribuição com mais alguma hipótese, isso vai garantir a convergência em probabilidade. E um caso importante é esse daqui, dado por esse teorema. Se xn converge em distribuição para uma constante, então C real é um número constante, se xn converge em distribuição para uma constante, então ela também converge em probabilidade. Então, convergência em probabilidade e convergência em distribuição são equivalentes no caso em que o limite é uma variável aleatória constante. Então, é uma situação em que vale essa equivalência. Existem outras, mas o que merece mais destaque é esse aqui mesmo, no nosso contexto. Então, vamos provar isso. Vamos provar que converge em probabilidade. Então, eu tenho que pegar um epsilon qualquer e verificar que essa probabilidade aqui, quando n vai para o infinito, tende a zero. Então, quando epsilon para cada epsilon. Agora, de novo aqui, das relações, né, envolvendo módulo, né? Esse módulo, ele é igual a esse daqui, né? E vocês podem escrever essa relação aqui. Módulo de xn menos c menor que ou igual a epsilon, esse evento é igual a esse evento aqui. Xn menor que ou igual a c mais epsilon, xn maior ou igual a c menos epsilon. Agora, esse evento aqui inclui essa desigualdade. Esse aqui inclui a desigualdade estrita, tá? Então, os dois eventos não são iguais, mas, em geral, né? Mas esse evento contém esse. Então, porque se vale essa relação aqui, se xn é estritamente maior que c menos epsilon, então ele também é maior que ou igual. Então, quer dizer que esse evento é maior que ou igual a esse evento. Portanto, a probabilidade desse evento maior é maior que ou igual à probabilidade desse evento menor, ok? Agora, esse evento aqui eu escrevo em termos da função de distribuição. É o valor da função de distribuição de xn no ponto c mais epsilon, menos o valor da função de distribuição de xn no ponto c menos epsilon. Portanto, essa probabilidade aqui, que eu vou querer fazer o limite quando n tende a infinito, é dado por essa expressão, f índice xn no ponto c mais epsilon, menos f índice xn no ponto c menos epsilon. Bom, aí eu só reescrevi, então eu tenho aqui essa diferença menor que ou igual a essa probabilidade. Naturalmente, essa probabilidade é sempre menor ou igual a 1. Agora, a variável x aqui, limite, é constante. Então, a variável x aqui é uma constante. Então, se x é a variável aleatória constante igual a c, então, vocês detalhem, se for preciso, eu não detalhei aqui, a função de distribuição da variável constante c, ela é isso daqui. Ela é 1 quando x é maior ou igual a c e é 0 quando x é menor que c. Então, o gráfico dela é uma coisa assim. Se eu tenho aqui o número c, aqui é a parte que é igual a 1. Então, x maior ou igual a c, ela vale 1. E aqui a parte que ela é igual a 0. X estritamente menor que c, ela é 0. Então, assim, a gente diz que é degenerada no ponto c. Então, essa é a função de distribuição. Então, aí o que acontece? Para cada valor de x maior ou igual a c, essa função vale 1, e para cada valor de x menor que c, vale 0. Então, assim, para cada epsilon, c mais epsilon é um número maior que c. Então, a f índice x, no ponto c mais epsilon, vai valer 1. E c menos epsilon é um número menor que c. Então, no ponto c menos epsilon, essa função vai valer 0. Tá? Ou seja, esses pontos são pontos de descontinuidade. São pontos de continuidade dessa função, né? Agora, a hipótese é de que xn converge em distribuição para essa variável constante. Então, vai valer o quê? Que essas sequências vão convergir para o valor da função nesse ponto e aqui o valor da função nesse ponto. Então, eu vou ter o seguinte, o limite fxn, quando o limite de f índice xn no ponto c mais epsilon é a f índice x no ponto c mais epsilon, que vale 1. E o limite, quando n tende a infinito, de f índice xn no ponto c menos epsilon é a f índice x no ponto c menos epsilon, que vale 0. Portanto, esse limite aqui, a soma desses limites vai dar 1, porque o limite da primeira parcela é 1, da segunda é 0, então esse limite é 1. Eu tenho essa desigualdade, tá? Eu não sei ainda a convergência dessa sequência aqui, então não posso usar, eu estou usando aqui limite simplesmente porque eu não sei da convergência, tá?
Então, eu vou usar lim_inf e lim_sup de novo, mas como eu tenho essa desigualdade, então o lim_inf do que tiver aqui vai ser menor que ou igual ao lim_inf do que tiver aqui. Só que o lim_inf é o limite, que nesse caso eu sei que converge, e esse limite é 1. Então, 1 é menor que ou igual ao lim_inf da probabilidade do módulo de xn menos c ser menor que ou igual a epsilon. O lim_inf é sempre menor que ou igual ao lim_sup, e isso aqui é sempre menor que ou igual a 1. Portanto, esse lim_sup é sempre menor que ou igual a 1. Então, resumindo, o lim_inf é menor que ou igual ao lim_sup e os dois são menores, os dois estão aqui entre o valor 1. Então, quer dizer que os dois valores são iguais a 1. Portanto, essa sequência aqui converge e converge para 1, para todo epsilon. Logo, vale a convergência em probabilidade. Tá? Então, na definição, é a maneira alternativa de verificar. Então, a definição você pode verificar assim ou pode verificar assim. Foi o que a gente fez aí nesse caso. Então, a gente conclui a demonstração. Então, concluindo a demonstração, convergência em probabilidade, convergência em distribuição para uma variável aleatória constante implica convergência em probabilidade. Bom, para o próximo resultado, na verdade é uma aplicação da noção de convergência em probabilidade. Eu vou precisar dessa relação. Então, essa aqui é chamada desigualdade de Chebyshev. É um resultado muito importante e muito útil para verificar exatamente convergência em probabilidade. Vocês vão ter a oportunidade de verificar isso. Então, esse teorema aqui, chamado desigualdade de Chebyshev, desigualdade de Chebyshev generalizada, se quiser. Então, seja φ uma função de R nos reais positivos, φ de R nos reais positivos, é uma função estritamente crescente no zero, no intervalo, aqui é o intervalo aberto, 0 mais infinito. Então, essa função é estritamente crescente no intervalo aberto 0 mais infinito. Ela está definida em todos os reais, são valores sempre positivos. Agora, restrita ao intervalo dos reais positivos, ela é uma função estritamente positiva, estritamente crescente. Quer dizer o quê? Para todo x maior que 0 e x menor que y, f de x φ de x é menor que φ de y. Então, quer dizer que ela é estritamente crescente nesse intervalo. E, além disso, suponha que ela é uma função par. Então, φ de menos x é igual a φ de x, tá? Então, seja x uma variável aleatória, tal que é composta, φ com x, ela é integrável. Quer dizer, a esperança é um número real. A esperança existe e é um número finito. Então, sob essas hipóteses, eu tenho essa relação aqui. Para todo epsilon, a probabilidade do módulo de x ser maior que ou igual a epsilon é menor que ou igual à esperança da composta φ com x dividido por φ de epsilon. Então, essa desigualdade aqui, chamada desigualdade de Chebyshev ou desigualdade de Chebyshev generalizada, e é uma relação importante para verificar a convergência em probabilidade. Então, vamos ver a prova. Então, de novo, eu tenho essa relação. Se módulo de x é maior que ou igual a epsilon, quer dizer que ou x é maior ou igual a epsilon, ou x é menor ou igual que menos epsilon. E esses dois eventos são disjuntos. Então, a probabilidade desse evento é a soma das probabilidades desses dois eventos. Agora, eu vou analisar em cada um desses eventos aqui. Então, nesse primeiro evento, no evento x maior ou igual a epsilon, eu vou ter que φ de x é maior que ou igual a φ de epsilon, porque eu estou nessa condição aqui. Ela é estritamente crescente no intervalo aberto, né, mais infinito a 0. A igualdade aqui é porque tem igualdade também, tá? Então, nesse evento, x maior ou igual a epsilon, vale que φ de x é maior que ou igual a φ de epsilon. Porque um ponto nesse evento está nesse intervalo. Então, logo, eu tenho essa desigualdade aqui. Quando eu for calcular a esperança, o que acontece? A esperança da composta vezes a indicadora desse evento. O que acontece aqui nesse evento? Nesse evento, φ de x é maior que ou igual a φ de epsilon. Então, esse número que aparece aqui é maior que ou igual a esse número que aparece aqui. Então, essa variável aleatória toda é maior que ou igual a essa variável aleatória toda. Usando a monotonicidade da esperança, então a esperança dessa variável é maior que ou igual à esperança dessa outra variável. Só que aqui é uma constante, então pode sair fora da esperança. Então fica a esperança dessa indicadora desse evento. A esperança da indicadora de um evento, qualquer evento, vai ser sempre a probabilidade.
Então, resumindo, a esperança de φ composta com x vezes a indicadora do evento x maior ou igual a epsilon é maior que ou igual φ de epsilon vezes a probabilidade do evento x maior ou igual a epsilon. Tá? Então, nesse evento aqui, vale essa relação. Agora eu vou ver o que acontece no outro evento. Então, no outro evento, é x menor que ou igual a menos epsilon, o que equivale a dizer isso daqui, menos x maior ou igual. Menos x maior ou igual a epsilon. A gente vai ter agora a composta φ de x, é o quê? É igual a composta, φ de menos x, eu estou usando essa condição aqui, ó. Então, a composta φ de x é igual a composta φ de menos x. Agora, nesse evento aqui, menos x maior que epsilon é um número positivo. Então, esse evento aqui está nessa condição. Então, usando que ela é estritamente crescente, eu vou ter que φ de menos x é maior que ou igual a φ de epsilon. Ou seja, φ de x é maior ou igual a φ de epsilon, né? A mesma relação que tinha aqui. Então, daí, ó, a gente vai ter do mesmo jeito aqui, calculando agora essa esperança da φ de x vezes a indicadora do evento, x menor que ou igual a menos epsilon. Nesse evento também, φ de x é maior ou igual a φ de epsilon. Então, essa variável aleatória toda é maior que ou igual a essa variável aleatória toda aqui. Então, usando a monotonicidade da esperança dessa variável é maior que ou igual à esperança dessa outra variável. Só que aqui é uma constante, então sai fora. Então, fica a esperança dessa indicadora, desse evento. Esperança da indicadora de qualquer evento é sempre a probabilidade do evento. Então, a esperança da indicadora desse evento é a probabilidade do evento x menor ou igual a epsilon. Então, resumindo, eu tenho aqui essa relação, essa esperança aqui é maior que ou igual a esse valor aqui. Então, é a relação para esse evento. Agora, eu vou juntar as duas coisas. Então, eu vou ter aqui o seguinte, φ de epsilon vezes essa probabilidade, como se eu estivesse multiplicando aqui por φ de epsilon. Φ de epsilon vezes essa probabilidade é igual a probabilidade, φ de epsilon vezes a soma dessas probabilidades aqui. Só que nesse evento aqui, essa φ de epsilon vezes essa probabilidade é menor ou igual a essa esperança. Foi essa primeira relação aqui, ó. Essa primeira relação. E a segunda relação também vai ser usada. Então, φ de epsilon vezes essa probabilidade é menor que ou igual a essa esperança, tá? Só que esses dois eventos são disjuntos, isso aqui vai dar φ de x vezes a indicadora da união dos eventos. A união dos eventos é módulo de x maior ou igual a epsilon. Portanto, aqui vai ficar a esperança de φ de x vezes essa indicadora, só que não tem essa igualdade aqui não. A conclusão é essa aqui. Isso daqui é igual a isso, tá? Isso daqui é igual a isso. Então, isso daqui é... sim, porque aqui, esse aqui eu tenho o quê? Uma variável aleatória x vezes a indicadora. Então, isso ou é a variável aleatória ou é zero. Quando está nesse evento, é a própria variável aleatória, porque a indicadora vale 1, tá? Quando não está nesse evento, a indicadora vale 0, então vai dar 0. Então, de qualquer jeito, essa variável aleatória é menor que ou igual a essa daqui. Então, a esperança desse daqui é menor que ou igual a essa esperança, tá? E essa esperança aqui é igual a essa, tá? Então, daí a gente tirou qual conclusão? Que essa φ de epsilon vezes essa probabilidade é menor que ou igual à esperança de φ de epsilon. Agora é só inverter aqui. Aqui tem igualdade. Deixa eu voltar aqui. Tem igualdade aqui. Então, φ de epsilon vezes a probabilidade do módulo de x ser maior que ou igual a epsilon é menor que ou igual à esperança de φ de x. Então, só passar o φ de epsilon para lá, que aí a gente vai ter a desigualdade que a gente quer. Então, essa é a desigualdade, chamada desigualdade de Chebyshev ou desigualdade de Chebyshev generalizada. Então, dois corolários. O primeiro corolário é exatamente a desigualdade de Chebyshev clássica, né? Digamos assim, a mais antiga. Então, essa é a desigualdade de Chebyshev clássica. Então, diz o seguinte, se a variável tem segundo momento finito, ou seja, a esperança de x2 é finita,
Então, para todo epsilon, probabilidade do módulo de x menos a esperança de x ser maior que ou igual a epsilon é menor que ou igual a variância da variável x sobre epsilon ao quadrado, tá? Então, esse resultado é um corolário desse aqui, desse teorema. Simplesmente, vocês vão fazer o seguinte, eu não detalhei aqui, vocês podem detalhar. Então, no teorema, na desigualdade de Chebyshev, você toma a função φ como sendo x ao quadrado. Então, vocês observam que ela vai satisfazer essas condições. Ela é estritamente crescente no intervalo aberto e é uma função par, tá? Então, satisfaz essas condições. E a variável que se vai usar aqui, a variável, não vou chamar de x, vou chamar de y, a variável que vocês vão usar é essa daqui. É x menos a esperança de x. Então, a variância, nesse caso, a variância de x, lembrando que é a esperança de x menos esperança de x ao quadrado, essa é a definição. Então, isso aqui é finito, tá? Com essa condição, isso aqui é finito. Então, basta tomar essa função e essa variável no teorema anterior que vocês vão chegar nisso daqui. Então, se vocês quiserem detalhar, escrevam nos estudos, nas anotações de vocês. O segundo corolário, o corolário 2, é uma desigualdade também importante, chamada desigualdade de Markov. Então, seja R um número positivo e tal que a esperança do módulo de x elevado a R é finita. Esse R pode ser qualquer número positivo, inteiro ou um número real, qualquer positivo. Então, para todo epsilon, a probabilidade do módulo de x ser maior que ou igual a epsilon é menor que ou igual a esperança do módulo de x elevado a R dividido por epsilon elevado a R. Então, essa é a desigualdade de Markov. Também é uma consequência trivial do teorema anterior. Basta tomar essa função aqui, φ de x, como sendo o módulo de x elevado a R, e x como sendo a variável x mesmo. Então, você só tem que verificar que para essa função eu vou ter essas condições aqui, que ela é estritamente crescente nesse intervalo, e é uma função par. Então, a função par é óbvio que está pegando o módulo. Então, é trivial. Então, essa desigualdade de Markov segue trivialmente dessa desigualdade de Chebyshev, desigualdade de Chebyshev generalizada. Agora, eu comentei que essa desigualdade de Chebyshev ela é importante, é extremamente útil para a gente provar convergências em probabilidade. Então, vou ilustrar isso. Então, eu vou ilustrar isso com um exemplo que em si já é um exemplo importante. Então, está como um teorema. Isso é do que a gente vai chamar de uma das lei fraca dos grandes números. Então, mais para frente, a gente vai estudar a noção de leis dos grandes números e vão ter dois tipos de leis. Leis fracas dos grandes números e lei forte dos grandes números. Então, existem vários resultados que são chamados lei fraca dos grandes números. Então, aqui é um deles. Então, uma lei fraca dos grandes números, tá? Então, sejam x1, x2, variáveis aleatórias I e D, independentes, identicamente distribuídas, tais que xn ao quadrado é finita, a esperança, né? Todas elas têm momento finito. A esperança de todas elas é igual porque são identicamente distribuídas. Então, vou denotar por S índice n a sequência das somas parciais. Então, S índice n é x1 mais, etc., até xn, para todo n. Vou chamar de μ a esperança da variável x1, e aí, como elas são identicamente distribuídas, μ é a esperança de todas elas, ok? Então, com isso, a conclusão do teorema é o seguinte: essa fração aqui, Sn sobre n, converge em probabilidade para a esperança da variável x. Então, Sn sobre n, essa sequência aqui das somas parciais, dividido por n, converge em probabilidade para μ, a esperança das variáveis. Então, vamos provar isso. Então, aqui a noção de convergência envolvida é a noção de convergência em probabilidade. Então, vou provar aqui, para isso eu vou chamar de σ2 a variância de x1. Como as variáveis são identicamente distribuídas, a variância é a mesma para todas elas, é igual à variância de x1. Então, estou chamando de σ2. Então, essa variância também é essa relação aqui, como a gente estudou aí no vídeo anterior. Então, eu tenho isso. E aí, lembre das propriedades de variância. Quando as variáveis são independentes, a variância da soma é a soma das variâncias. Então, essa propriedade foi listada no vídeo anterior, eu não verifiquei porque é uma álgebrazinha básica, mas vocês devem ter verificado como exercício. Quando as variáveis são independentes, a variância da soma é a soma das variâncias. Só que todas as variáveis têm a mesma variância, que é a variância de x1. Então, essa soma vai ficar n vezes a variância de x1, que eu chamei de σ2.
Então, a variância da soma SN é n vezes sigma 2 ao quadrado. Analogamente com a esperança. Agora, para a esperança, a gente não precisa de independência, né? Só precisa para a variância. De qualquer forma, a esperança da soma é a soma das variâncias, só que todas têm a mesma. A esperança da soma é a soma das esperanças, só que todas têm o mesmo valor, que é μ. Então, a esperança de Sn é n vezes μ. Ok? Agora, dado ε, a gente vai verificar a convergência em probabilidade. Então, dado um ε, um valor qualquer, positivo, eu vou aplicar a desigualdade clássica de Chebyshev. A desigualdade clássica de Chebyshev diz aqui, a esperança finita é o que eu tenho, né, porque tem a variância, inclusive, módulo de x menos a esperança de x, maior que ou igual a qualquer valor, menor que ou igual a variância sobre ε quadrado. Então, vou usar essa relação, só que usando a soma, ao invés da variância da variável x. Então, aplicando a desigualdade clássica de Chebyshev, com x sendo a soma S índice n, a gente vai ter. Então, eu vou querer estimar essa probabilidade. Probabilidade de S índice n menos μ ser maior que ε é menor que ou igual, a probabilidade da mesma coisa, maior ou igual a ε, claro, porque essa desigualdade implica esse evento aqui está contido nesse, então essa probabilidade é menor que ou igual a essa probabilidade. Agora, daqui para cá, eu fiz aqui a operação, né, uma algebrazinha básica, então, probabilidade do módulo de Sn menos n vezes μ, né, maior ou igual a n vezes ε. Então, tem essa relação. Agora, aqui eu vou usar a desigualdade de Chebyshev. Esse daqui é a variável x e isso daqui vai ser a esperança de x, tá? Então, vou usar a desigualdade de Chebyshev. Então, isso aqui vai ficar menor que ou igual a variância da variável, que é Sn, dividido pelo número que tiver aqui. O número é n vezes ε. Então, n ao quadrado é ao quadrado. Então, essa probabilidade é menor que ou igual a essa expressão. Só que essa variância é n vezes sigma 2. Então, n vezes sigma 2 dividido por n2 é ε2. Simplificando aqui, eu vou ficar com sigma 2 sobre ε2. E eu vou fazer esse limite aqui quando o ε tende a zero. Fazendo esse limite, o ε tende a zero, isso aqui vai para zero. Portanto, para cada ε, essa probabilidade aqui converge para zero quando zero vai para o infinito. Isso, por definição, significa dizer que essa sequência de variáveis aleatórias converge em probabilidade para o que tiver aqui, que é o μ. Então, verificado aqui. Então, isso aqui é um resultado, um dos vários resultados chamado, né, lei dos grandes números, aqui no caso, lei fraca dos grandes números. A gente vai aprofundar nisso aí nos vídeos logo. Aqui é uma simples ilustração da noção de convergência em probabilidade e, particularmente, usando a desigualdade de Chebyshev, no caso, a desigualdade clássica de Chebyshev. Bom, aqui eu vou deixar como exercício vocês verificarem esse outro resultado, que também recebe o nome de lei dos grandes números. Então, esse aqui é simplesmente uma lei, né? Mas não tem um nome. Agora, esse aqui é chamado lei fraca dos grandes números de Chebyshev, porque exatamente Chebyshev foi o primeiro a verificá-la dessa forma. Então, sejam x1, xn, x1, x2, etc., variáveis duas a duas independentes, tá? Então, pegando os pares aí quaisquer, vão ser variáveis aleatórias independentes. E tais que existe uma constante positiva, C positiva, satisfazendo isso daqui. A variância de xn é menor que ou igual a C para todo n. Então, veja que nesse caso eu tinha que elas são independentes. Aqui elas são duas a duas independentes, é um pouco mais fraco, tá? Aqui elas são independentes, quer dizer que inclusive duas a duas são independentes, duas a duas, três a três, n a n qualquer, tá? Qualquer subconjunto finito aqui ou infinito vão ser variáveis aleatórias dependentes. Então aqui é mais fraco, tá? Bem mais fraco. Então aqui já é uma coisa bem mais forte. Já aqui não, duas a duas independentes. E além disso, tem que elas são identicamente distribuídas. Aqui eu não tenho essa condição. Não tenho que elas são identicamente distribuídas. Mas eu peço que exista uma constante positiva C satisfazendo essa relação aqui. Então esse é o ponto importante, que a variância de xn é menor que ou igual a C para todo n maior ou igual a 1. Então, do mesmo jeito, sendo Sn a sequência das somas parciais, então provar que vale essa convergência aqui.
S índice N menos a sua esperança dividido por N converge em probabilidade para zero. Então vejam que agora não é mais converge em probabilidade para um valor aqui, né? Não é a média, aqui está só Sn sobre N, aqui é Sn menos a sua esperança dividido por N, converge em probabilidade para zero. Então esse exercício a verificação é muito parecida com a verificação que foi feita aqui, não tem muita diferença não. Essas hipóteses de independência vão ser usadas nas variâncias, vocês vão usar essa cota aqui também para verificar uma desigualdade, usar a desigualdade de Chebyshev do mesmo jeito e fazer uma coisa bem parecida aqui. Então, tentem resolver esse exercício aí, mas esse resultado também está no livro, e se eu não me engano, no livro do Barry James, se eu não me engano, ele faz essa verificação, mas tentem fazer como exercício, que não é difícil. Mais um exercício, agora é chamada a lei fraca dos grandes números de Bernoulli. Então, esses resultados, chamados lei dos grandes números, eles são históricos e existem há alguns séculos na probabilidade. Alguns dos primeiros talvez seja devido a um desses Bernoullis aqui. Então, é nesse sentido aqui, ó, lei fraca dos grandes números de Bernoulli. Então, sejam x1, x2, etc., variáveis aleatórias independentes, variáveis aleatórias I e D, independentes identicamente distribuídas, tais que a probabilidade de x1 ser igual a 1 é um valorzinho P, e a probabilidade de x1 ser igual a zero é o 1 menos P, onde P é um número entre 0 e 1. Então, essas variáveis todas só assumem esses dois valores, 0 ou 1. É o que a gente chama de ensaios de Bernoulli. É um exemplo de um ensaio de Bernoulli. Então, seja aqui, eu tenho uma sequência de ensaios de Bernoulli. Probabilidade P é a probabilidade de sucesso, 1 menos P é a probabilidade de fracasso. Então, prove que a sequência Sn sobre N converge em probabilidade para P. Então, esse aqui é um resultado extremamente particular, né? Na verdade, ele é um caso bem particularizado desse aqui. Então, vocês podem ou fazer a verificação direta ou simplesmente perceber que é um caso bem particular dessa situação. E aí, mas vale a pena mencionar até por razões históricas do assunto. E por último, mais um exercício. Agora eu tenho umas x índice N, são variáveis aleatórias com distribuição Bernoulli, só que o parâmetro agora varia, aqui o parâmetro tá P, aqui o parâmetro é 1 sobre 2 elevado a N, então prove que a convergência em probabilidade é válida nesse sentido aqui, xn converge em probabilidade para zero. Então um exercíciozinho também tranquilo, só para verificar a convergência em probabilidade, e eventualmente também usar a desigualdade de Chebyshev se for preciso. Bom, com isso eu encerro esse vídeo. A gente começou aqui a estudar a convergência em probabilidade, vamos estudar mais um pouco no próximo vídeo. Vimos aqui uma relação entre a convergência em probabilidade e convergência em distribuição. Lembre-se que convergência em probabilidade sempre implica em convergência em distribuição. A recíproca em geral não é válida, vimos exemplos para ilustrar isso, mas há situações em que vale a recíproca. E a gente viu um exemplo importante aqui, quando o limite em distribuição é uma variável aleatória constante. Então, se a sequência converge em distribuição para uma variável aleatória constante, ela vai convergir em probabilidade também. Vimos aqui a desigualdade importante, a desigualdade de Chebyshev, é um caso particular, a desigualdade de Markov, como ilustração das aplicações dessas desigualdades para verificar a convergência em probabilidade. Aqui a gente viu algumas leis dos grandes números, né? 3 leis dos grandes números. E esse assunto de lei dos grandes números vai ser aprofundado em outros vídeos. Então, exemplos de exercícios para vocês trabalharem e vocês vão encontrar mais exemplos e muito mais exercícios de aplicação dessas coisas nas referências, com destaque aqui para o livro do Barry James. Então, com isso eu encerro esse vídeo. Até o próximo e tchau.